Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele, subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Podeis assentar. Meus amados irmãos, às vezes as pessoas pensam que os pregadores que foram amplamente semeando a palavra nos primórdios do cristianismo foram os apóstolos, e que o restante do povo, a comunidade dos cristãos, era mais passiva com respeito a isto. Inclusive há alusão, por informações fragmentárias históricas, sobre a morte, o martírio de cada um dos apóstolos, à exceção de João, que ficou prisioneiro na ilha de Patmos. Mas quando nós ouvimos esses relatos, um foi para aqui, outro foi para acolá, morreu um assim, morreu o outro dessa forma, parece que o restante dos crentes foi passivo em relação à grande comissão de Cristo, que dizia: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas isto é uma incorreção da nossa imaginação. Foi exatamente o contrário. Claro, os apóstolos semearam a palavra, estabeleceram a sã doutrina, mas o crescimento da igreja deu-se, em sua maior parte, por anônimos, pessoas cujos nomes nós desconhecemos. Por exemplo, os discípulos, os apóstolos, lá em Jerusalém, pregando,
obtiveram muitas conversões. Nós ouvimos falar de quase 3.000 almas no dia de Pentecoste, depois outras milhares de vidas iam se ajuntando à comunidade cristã, muitas conversões. E aparece de repente alguém que não está entre os apóstolos pregando, Estevão. De certa maneira, a pregação de Estevão incomodou muito mais ao sinédrio, incomodou muito mais as autoridades judaicas do que a própria pregação apostólica antecedente. Pedro e João haviam sido presos, foram açoitados, ameaçados, mas Estevão foi logo apedrejado no começo de sua carreira como pregador. A Bíblia diz que ninguém resistia à sabedoria, ao espírito com que ele falava, que ele era cheio de fé, cheio de poder. O ouviu ali no sinédrio Saulo de Tarso, que mais adiante teve uma experiência de conversão. Primeiramente resolveu perseguir os cristãos, mas depois foi convertido no caminho de Damasco. Quando Jesus se revelou a Paulo, Jesus não lhe informou do evangelho. Jesus apenas disse quem era. Saulo imediatamente se arrependeu e creu. Logo, alguma pregação ele deve ter ouvido, pela qual, de fato, ele se informou do evangelho para crer. Esta pregação foi a de Estevão. Santo Agostinho diz claramente: Saulo de Tarso é um filho na fé de Estevão. Ele ali, quando Estevão foi apedrejado, segurava os mantos, as vestes dos que estavam apedrejando Estevão. Ele não participou do ato, mas viu de fora como Estevão morreu, abençoando os perseguidores, pedindo que eles não fossem culpabilizados, pedindo a Cristo que recebesse o seu espírito, dizendo que estava vendo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Foi um leigo, Estevão, que conduziu a Cristo, aquele que veio a ser apóstolo e o mais ativo missionariamente de todos os apóstolos. Depois da morte de Estevão houve uma perseguição. A Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo 1 de Atos 8: e também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Note, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos se mantiveram em Jerusalém com a igreja, mas muitos pela perseguição foram espalhados para outras regiões, para as terras da Judéia e Samaria. Esses dispersos foram os pregadores dessas regiões. Vamos continuar a leitura de Atos 8, agora o verso 2: e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quem transcendeu primeiramente os limites de Jerusalém foram crentes comuns, que dispersos pela perseguição saíam pregando o evangelho por todo lugar. Portanto, meus amados irmãos, na igreja primitiva todos eram pregadores, todos estavam de prontidão para pregar o evangelho. É uma coisa curiosa que se vê entre os evangelhos, maximamente no tempo em que eu era novo convertido. Qualquer crente estava pronto para chegar numa praça, chegar em um lugar público, num trem, num ônibus, e começar a pregar a palavra de Deus. Todos estes homens saíram pregando, saíram anunciando, homens comuns, leigos, anônimos, cujos nomes nós não sabemos, da maior parte, mas saíram pregando
a palavra de Deus, anunciando o reino. É interessante que Justo L. Gonzalez, um historiador muito reconhecido, ele diz que a igreja primitiva cresceu não tanto pelo trabalho de seus líderes, mas pelo trabalho de cada crente da igreja. Ele disse que a maior parte dos que se convertiam porque trabalhavam com alguém que era crente, conviviam com alguém que era crente, que o evangelizava. Eram nas oficinas, nos lugares comuns, que pessoas eram evangelizadas por crentes comuns e convertidos ao evangelho. Até porque no início da igreja a conversão se dava maximamente entre os escravos. E um escravo é que teria condições de evangelizar um outro escravo. Celso, que viveu no período do início da igreja, era um crítico do cristianismo. Orígenes, pai da igreja, escreveu um livro contra Celso para refutá-lo, mas Celso dizia: essa religião não pode ser verdadeira, porque não atrai os intelectuais, não atrai os poderosos. É uma religião de escravos. E Nietzsche veio a verberar, o filósofo antiteísta veio a verberar essa expressão: o cristianismo é uma religião de escravos. Ele dizia uma religião de escravos, de pobres, de mulheres viúvas, de homens simples. E de fato o apóstolo Paulo dizia que não são muitos os sábios segundo o mundo que são chamados, não são muitos os nobres. A mensagem cristã nunca foi atrativa aos sofisticados. Quando os sofisticados a abraçavam, era para misturá-la com conceitos filosóficos e deturpá-la, como os gnósticos fizeram, dizendo-se filósofos e abraçando o cristianismo, o modificaram para atender à sua filosofia. E foi contra os gnósticos que Paulo disse: eu não faço nula a cruz de Cristo. Eu não prego uma mensagem que tira o sentido da cruz. Paulo disse: esta mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo diz: os gregos pedem sinal, querem uma ação poderosa da intervenção soberana do Senhor na história. Os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo disse: onde está o inquiridor deste século? Pela sua sabedoria o mundo não conheceu a Deus, porque Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, escolheu as coisas que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Quando às vezes chama o povo cristão de povo simples, quando pessoas dizem: a igreja de vocês atrai normalmente pessoas simples, graças a Deus por isso. Era assim na igreja primitiva. Nós não tínhamos aqueles que pousavam de sofisticados. Esses eram os gnósticos, os corruptores da mensagem do evangelho. E homens simples, homens comuns, saíram aqui pregando a palavra de Deus e fazendo discípulos. Quando uma grande massa da cristandade se uniu ao Império Romano, num processo que inicia no século IV, também houve métodos errôneos de trazer pessoas para aquela igreja hegemônica. Agora, cristão tinha mais facilidade de ter cargo público, de ter certas posições. A época do Império Romano pagão era o contrário, não podiam ter posição alguma, mas agora, nesse Império Romano cristianizado, era interessante ser cristão, era a religião do imperador. E houve muitas conversões que na verdade eram apenas aculturações. Quando cai o Império Romano,
essa mesma estrutura tenta se preservar evangelizando, entre aspas, os líderes dos povos bárbaros, que ainda não se professavam cristãos. Quando esses líderes se diziam cristãos, se convertiam, eles impunham à força a todos os seus súditos o batismo. Este não é o método bíblico. Nesta época eram os paulicianos, os anabatistas desse momento, que fizeram manter o evangelismo bíblico, que não procura trazer pessoas oferecendo-lhes privilégios, que não busca moldar a mensagem à sofisticação intelectual do ouvinte, que não busca conquistar um de cima para que ele imponha ao de baixo, mas trazendo pessoas enquanto indivíduos a clareza do Evangelho e aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E entre esses que saiu pregando por toda parte, nós temos Filipe. Veja o que a Bíblia diz em Atos 8, a partir do verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E note aqui como impactou a mensagem dele, verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Note, ele chegou pregando e atraindo multidões. Demônios eram expulsos, enfermos, paralíticos, coxos eram curados. Havia grande alegria e ele pregava acerca de Jesus Cristo. A Bíblia diz que muitos se batizaram, verso 12, mas como cresce em Filipe que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Note, quando a Bíblia sempre fala do objeto da pregação é Cristo. Em Atos 8,5 diz, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. No verso 12 diz, mas como cresce em Filipe que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. A mensagem do Evangelho é Jesus do começo ao fim. Ele é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o sacrifício e é o sacerdote. É Deus que se fez homem, é o mediador único da aliança, é o advogado junto ao Pai, é o caminho, a verdade e a vida, e nenhum outro a salvação. O assunto da pregação era Cristo. Não era o mérito humano, não eram rituais, era a pessoa de Jesus Cristo. Obviamente que Filipe saiu pregando, não esperou permissão dos apóstolos para pregar, porque a ordem para pregar veio de alguém que está acima dos apóstolos, Jesus Cristo, que disse a todos os crentes, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. É dever de todo crente, diretamente para com Cristo, pregar o evangelho, anunciar a Cristo, anunciar a salvação. Mas, obviamente, do ponto de vista eclesiástico, Filipe estava submetido à igreja de Jerusalém. E quando esta multidão se converteu, ele obviamente deu sinal para a igreja de Jerusalém enviar pessoas para organizar aquele trabalho. E então em Atos 8,14 diz, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Nós notamos aqui que não havia nada sobre um pretenso primado de Pedro. Pedro não enviou, Pedro foi enviado. E Pedro foi enviado pelos apóstolos, o colegiado dos apóstolos decidiu enviar para organizar aquela igreja Pedro e João. E então Filipe vai agora por um outro caminho. Ele segue sua missão, ele deixa Samaria com Pedro e João, que agora estão encarregados, e ele vai continuando.
E então é onde chega na parte que nós lemos, no versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Meus amados irmãos, note, eu disse que a ordem de ir é de Jesus, e a direção para ir é do Espírito Santo. Filipe não estava consultando os apóstolos: agora eu vou para onde? Agora eu vou para ali? Agora eu vou para acolá? Não, ele foi dirigido por Deus. No versículo 26 diz que o anjo do Senhor falou com ele e disse: levanta-te, vai para o lado sul. Ele foi. Lá vinha a carruagem com esse etíope eunuco. O Espírito Santo disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Meus amados, para que nós possamos ser mais prósperos no evangelismo, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós oramos às vezes para as pessoas se converterem, e fazemos muito bem, mas nós temos que orar para que Deus nos dirija, orar para que Ele nos guie a pessoas que já estejam iniciadas num processo de busca de Deus, para que estas pessoas sejam mais urgentemente atendidas com o Evangelho, porque já estão num caminho, naquela direção. Nós temos que pedir a Deus que nos guie, que nos oriente. Quando nós lemos o livro de Atos, vemos que o apóstolo Paulo quis entrar em lugares onde ele disse que o Espírito de Deus o impediu de entrar. Ele teve a visão de um homem da Macedônia que dizia: ajuda-nos, e ele seguiu naquela direção. A igreja de Antioquia, em Atos 13, se reúne para jejum e oração, e lá ela decide enviar Paulo e Barnabé para o campo missionário. Nós temos que pedir a direção de Deus. Às vezes trabalhamos muito, mas trabalhamos no nosso próprio cronograma, no nosso próprio projeto, e não alcançamos os resultados que poderíamos alcançar debaixo da direção do Espírito Santo. Oremos por aqueles que nos ouvem, para que se convertam, e oremos para que Deus nos dirija os passos. Aqui tem também outro detalhe que eu quero chamar a atenção: é que Filipe, há pouco tempo atrás, estava pregando em Samaria para multidões que se ajuntavam em um culto festivo, porque milagres estavam acontecendo, paralíticos andando, demônios sendo expulsos, inúmeros batismos. Aí Deus tira Filipe de tudo isso, para Filipe evangelizar uma única pessoa. Uma única pessoa. Meus amados irmãos, principalmente aqueles que pregam a grupos maiores, nós temos um bom instrumento para sondar se nós estamos gostando das multidões ou procurando almas. É se nós tivermos a mesma disposição para evangelizar um, assim como para pregar multidões. Existem pregadores que são só de multidões, pregadores de multidões, mas que não querem falar de Jesus a uma pessoa que está gemendo ali por salvação e por entendimento. Nós vemos em Jesus uma coisa semelhante. Ora, Jesus estava falando às multidões, ora ele estava conversando com Nicodemos. Estava andando e uma multidão atrás dele. Zaqueu sobe numa árvore para ver se o enxerga de lá, porque era baixinho e a multidão era grande. E Jesus deixa a multidão e diz: Zaqueu, eu quero ir para a tua casa. Nós temos que olhar para as pessoas, irmãos, como pessoas únicas e singulares, porque Jesus Cristo morreu,
que trazem a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que pregar às multidões e nós temos que nos dirigir a pessoas individuais que precisam ouvir o Evangelho. E Filipe tinha a mesma disposição. Filipe não estava resmungando porque tinha deixado aquelas multidões que agora estavam com os apóstolos, não mais com ele, porque agora estava numa região desértica para evangelizar um homem que vinha numa carruagem. Não, cada pessoa era importante para Deus. E é interessante, irmãos, que este homem era um etíope, ou seja, ele era da África, ele era negro. Algumas pessoas dizem, falando de cristãos sem visão, cristãos nominais, do início da Idade Moderna, que o cristianismo foi responsável pela escravidão negra. De maneira nenhuma, irmãos. Aqueles que defendiam isso estavam fazendo uma distorção do Evangelho. José do Egito casou-se com uma mulher egípcia, da África. Deus tirou Filipe das multidões para evangelizar um africano. A África está muito mais antiga no Evangelho do que parece. Antes da Europa, um africano aqui estava conhecendo o Evangelho. E esse etíope, ele era, portanto, um gentio, ele não era um judeu. Às vezes se pensa que Pedro foi o primeiro a pregar a algum gentio. Na verdade, ele foi o primeiro a ser enviado aos gentios, porque pregou na casa de Cornélio. Era um grupo, era uma comunidade de gentios. Mas antes dessa pregação, há um grupo de gentios que Pedro fez. Filipe alcançou aqui um gentio, um não judeu, um etíope. Esse etíope, de alguma maneira, era um prosélito do judaísmo. Era alguém que ou era convertido ao judaísmo ou temia o Deus de Israel, porque ele diz que havia estado em Jerusalém para a adoração. É interessante, irmãos, que há uma história lá na África. Hoje eu busquei mais elementos sobre isso para me inteirar profundamente. Tem uma história lá na África, exatamente ligada à Etiópia, de que há uma comunidade de pessoas lá que servem ao Deus de Israel, que vem de tempos imemoriais. Sabe o que é que diz a tradição deste povo? Que quando a rainha de Sabá, que era da Etiópia, foi ter com Salomão e ficou maravilhada e conheceu o Deus de Israel, quando ela voltou para a Etiópia, ela levou o culto ao Deus bíblico e formou-se uma comunidade lá duradoura. A coisa, irmãos, é tão interessante que houve africanos que com a fundação do Estado de Israel reivindicaram cidadania, porque esta mesma tradição dizia que quando a rainha de Sabá voltou de lá, ela teve um filho de Salomão, e portanto existe uma linha judaica negra na Etiópia, e eles levaram sua história e ela foi aceita em Israel e obtiveram cidadania. Talvez este homem fosse exatamente deste grupo da época da rainha de Sabá, ou talvez fosse outra teoria de originário do trabalho de conversão feito por judeus que, quando a Babilônia dominou Israel, foram dispersos e podem ter se dirigido à África. Mas o fato é que ele foi a Jerusalém para adorar.
E o Espírito de Deus diz: ajunta-te a este carro, aproxima-te deste carro. E o homem estava lendo. Ele lia o profeta Isaías. Diz assim o versículo 30: e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Alguém diz: como Filipe sabia que ele estava lendo? Essa pergunta é uma pergunta que se faria oportunamente no nosso tempo, em que as pessoas leem silenciosamente. Esse é um costume da idade moderna, irmãos. Da antiguidade, passando pela Idade Média, todos liam em voz alta. O texto aqui diz: e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Foi como ele começou essa evangelização. Por que Deus guiou Filipe até o eunuco? Porque o eunuco mostrou interesse pela palavra. Meus amados, Deus procura enviar missionários para aqueles que estão de alguma maneira respondendo à pouca luz que já possui. Nós temos luzes do Evangelho provenientes de tradições ancestrais. Mesmo os povos pagãos, por exemplo, têm noções fantasiosas mais rastreáveis do dilúvio, da queda. Nós temos o testemunho que Deus dá de si na natureza. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia o seu poder, e o Espírito Santo usa esses elementos para tentar despertar na pessoa uma vontade por Deus. Se ela corresponder, Deus dá mais luz. Se ela corresponder, Deus dá mais luz a ela. Quando Paulo foi na direção da Macedônia, ele teve uma visão de um homem macedônio dizendo: passa para cá e ajuda-nos. Aquela visão de um homem pedindo socorro representava que naquele lugar havia pessoas que com a luz que tinham estavam sedentas de saber mais. Deus enviou Pedro a Cornélio, porque Cornélio já era um homem temente ao Deus de Israel, muito embora fosse um centurião romano, já tinha zelo por aquilo que ele sabia do Velho Testamento. E aqui nós vemos a mesma coisa. Nós vemos este homem que estava lendo, que queria entender. Deus vê isso, Deus enxerga isso, e se nós estivermos de prontidão, seremos usados por Ele. E Filipe foi até lá e perguntou se o homem estava entendendo o que lia. No verso 31 diz: e ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Aqueles que se intitulam de testemunhas de Jeová citam muito esse versículo. Eles dizem que a Bíblia, sem a instrução que o corpo governante, que é a cúpula intelectual do movimento, que a Bíblia sem a instrução do corpo governante é ininteligível. Para eles a Bíblia não é um livro claro, e que é preciso para a pessoa entender o livro que ela seja instruída por eles, a ponto de o fundador desta seita ter dito que se alguém lesse a Bíblia por um certo tempo, sozinha estaria em trevas, e se lesse os escritos dele, do fundador, pelo mesmo tempo, estaria em luz, porque para eles a Bíblia precisa de mentoria. Mas nós cremos, irmãos, na clareza das Escrituras. Nós lemos que Jesus disse aos fariseus: examinai as Escrituras, julgais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Jesus não os repreende por examinar e diz o que poderiam encontrar se continuassem examinando. Quando Paulo prega aos bereanos, ele diz: os de Bereia eram muito mais nobres do que os de Tessalônica.
porque não somente me ouviram de bom grado, mas examinaram na Escritura tudo que eu dizia para saber se era realmente assim. Note Paulo elogiando uma comunidade, porque não aceitou algo só porque ele disse, mas conferiu nas Escrituras. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: julgai entre vós mesmos. Ele crê na competência espiritual dos crentes para perceber aquilo que ele estava dizendo por si mesmos. E João diz: vocês nem têm necessidade de que alguém vos ensine, porque a unção do santo que está em vós ensina todas as coisas. Vocês sabem, portanto, se o que eu estou falando é de Deus ou não. Mas a grande questão aqui é que o eunuco só tinha o livro do profeta Isaías. Aí de fato ele precisava de alguém que conhecesse o resto para fazê-lo entender. Ele precisava de alguém que conhecesse o resto para dar entendimento a ele, porque o que ele tinha era apenas o livro do profeta Isaías. Mas note como ele já teve uma percepção. Versículo 31, e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? O que me surpreende é que com pouco texto ele já tivesse o discernimento. Ele só tinha isso, o relato do que a gente chama de servo sofredor, Isaías, o Cristo, que verdadeiramente tomou sobre si nossas enfermidades e dores, por cujas pisaduras fomos sarados, que morreu sendo levado como ovelha muda ao matadouro. Ele logo perguntou: será que isso é do próprio profeta ou é de outro? Essa pergunta, irmãos, mostra um grande discernimento deste eunuco. Ele sabia que a Bíblia fala de pessoa, a Bíblia fala de alguém. O assunto da Bíblia não é uma instituição. O assunto da Bíblia não é um código moral. Embora haja a lei, a Bíblia nos ensina que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Tudo mais é instrumental na Bíblia. O assunto da Bíblia é uma pessoa. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés deu testemunho de mim. Jesus uma vez disse, para a irritação dos judeus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E se alegrou. Jesus é o assunto da Bíblia. A Bíblia trata de uma pessoa. Ela fala de uma pessoa. João diz: estas coisas foram escritas, ele fala no Evangelho, estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O assunto deste livro é Jesus. O assunto desse livro é o que Jesus fez. Paulo diz: nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E este homem percebeu: isso não parece ser de Isaías. Ele está falando, não é dele não, né? Ele está falando de alguém, de algum outro. Como ele só tinha Isaías, não poderia saber tudo. Mas note o que Filipe fez, versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, quer dizer que ele foi para as outras que aquele homem não tinha. Começando por ela e indo para as outras, ele foi interpretando quem era aquele de quem Isaías falava. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, ele portanto passou por várias passagens da escritura, lhe anunciou Jesus. Quem ele pregou? Jesus. O que ele pregou não foi o que, foi quem pregou Jesus, anunciou Jesus ao eunuco.
Meus amados irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos a autoridade da Escritura Sagrada. A autoridade da Escritura. A leitura dos Evangelhos chega a ser cansativa. E Jesus fez isso para que se cumprisse o que foi dito. E fez isso para que se cumprisse o que está escrito. Sempre todo fato da vida de Jesus Cristo é convalidado pelas Escrituras. Entenda, Jesus enquanto homem, para nos dar exemplo de que todos nós devemos nos pôr debaixo da autoridade exclusiva das Escrituras, ele legitimou o seu ministério pela Escritura. No início de seu ministério, ele entra numa sinagoga e lê o que está em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar libertação aos cativos, liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele termina, é a pregação mais curta que ele faz, e diz: hoje se cumpriu isso aos ouvidos de vocês. O próprio Jesus justifica pela Escritura o seu ministério. Quando Jesus é tentado por Satanás, ele mostra qual é a autoridade a que todo crente deve recorrer. Ele diz: está escrito. Jesus poderia falar em sua autoridade divina: eu te repreendo, Satanás, e pronto. Mas ele, para nos dar exemplo de que a autoridade é da Escritura, ele diz: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus ensina-nos a invocar a Escritura Sagrada. Quando ele queria convencer alguém de alguma coisa, ele dizia aos fariseus: não lestes das Escrituras? Aos saduceus, que lhe fazem uma pergunta, ele responde, depois diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus apelava toda hora para as Escrituras Sagradas, irmãos. A toda hora: não lestes? Não vistes? Interessante que, se houvesse alguma tradição para concorrer com a Bíblia, ela deveria existir desde o Velho Testamento. É óbvio. Por que a tradição concorre com o Novo Testamento e não tinha uma tradição para concorrer com o Velho? A redação do Velho Testamento demorou muito mais tempo do que a do Novo. Se houvesse necessidade de uma tradição complementar, então teria tido também o Antigo Testamento. Mas Jesus não apela para nenhuma tradição precedente, apela para as Escrituras. E quando os anciãos querem que ele lave as mãos, porque aquilo era da tradição judaica, ele se recusa e diz: vocês invalidaram a palavra de Deus pela vossa tradição. Está lá em Marcos, no capítulo de número 7, verso 13: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Nós temos, portanto, Jesus sendo exemplo para nós. E nós vemos, irmãos, que os apóstolos, eles usavam as Escrituras do Velho Testamento, as que tinham acabadas naquele tempo. No dia de Pentecostes, a multidão pergunta: o que é isto dizer? Pedro diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando os judaizantes começam a propagar a sua doutrina de que a salvação não é só pela fé, mas pela fé e pelas obras, há um concílio em Jerusalém para decidir sobre isso. Veja o que a Bíblia diz em Atos 15, verso de número 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros, ou anciãos, para considerar este assunto. É interessante, irmãos, que apóstolo é antes da igreja, mas quando a igreja surge, o apóstolo é um presbítero. Aqui eles estão no mesmo nível. Congregaram-se os apóstolos e os presbíteros para considerar esse assunto. O apóstolo está acima do presbítero como sendo alguém constituído antes da igreja surgir.
da igreja neotestamentária. A Bíblia diz em Efésios 2 que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, do qual Jesus é a principal pedra de esquina, é a pedra fundamental. Portanto, a ordem é essa: Jesus veio, estabeleceu os apóstolos, nasceu a igreja. Os apóstolos, enquanto apóstolos, eles são os instrutores da igreja, mas dentro da igreja, eles são presbíteros. Por isso que Pedro diz, veja só, na epístola de Pedro, como eles consideram um presbítero como todos os outros. Primeira epístola de Pedro 5:1: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Portanto, naquele momento reuniram-se os apóstolos e os presbíteros. O que nós aprendemos disso daí? Que eles, enquanto órgãos da revelação, estavam acima, mas como agentes administrativos da igreja visível, estavam igualados aos outros presbíteros. Nós vemos também que não havia sucessão apostólica. Os apóstolos do Cordeiro foram somente os 12. Hoje nós temos apóstolos das igrejas, enviados, apóstolos quer dizer enviados, os enviados pelas igrejas, os missionários. Mas os apóstolos de Cristo eram 12. Por que eu estou dizendo que ali está provado isso? Porque se esses presbíteros que eles ordenaram fossem também apóstolos, então teria-se dito, reuniram-se todos os apóstolos. Mas diz, reuniram os apóstolos e os presbíteros e os anciãos. Os anciãos não são chamados de apóstolos, embora tendo sido ordenados pelos apóstolos, eles continuam sendo chamados de presbíteros. Apóstolos foram somente os 12. Por isso lá em Apocalipse, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, sobre a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Apocalipse capítulo de número 21, versículo 14: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Note, na cidade celestial tem o nome dos 12 apóstolos, não tem mais apóstolos do Cordeiro que esses 12. E digo-vos mais, o 12º não foi Matias, a quem precipitadamente Pedro, com a igreja, quis escolher. Matias desaparece depois que é mencionada a sua escolha. Os apóstolos foram escolhidos diretamente por Cristo, não seriam escolhidos, portanto, pela igreja. O que substituiu Judas foi o apóstolo Paulo, a quem Jesus Cristo apareceu. E ele faz questão de dizer isso, Gálatas capítulo de número 1, versículo 1: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Esses, portanto, os 12, incluído Paulo, é que eram os apóstolos do Cordeiro, e se reuniram ali com os presbíteros para deliberar essa questão. Nesse concílio que está em Atos 15, fala primeiramente Pedro, depois fala o apóstolo Paulo no concílio, e quem o encerra é exatamente Tiago. Tiago tinha um papel destacado na igreja de Jerusalém. Paulo chama a igreja de Jerusalém de os de Tiago. E quando foi a Jerusalém se encontrou com Tiago. Tiago teve grande reconhecimento naquela igreja. Ele que fala por último. E ele, quando fala, ele encerra o concílio apelando para a autoridade da Escritura. Atos 15 diz assim a Bíblia a partir do versículo 13: e havendo-se eles calado, respondeu Tiago: homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito:
Depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas estas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Tiago diz: olha, não vamos impor aos gentios costumes judaicos, porque a palavra profética, a palavra da Escritura diz que o tabernáculo de Davi seria restaurado e Deus abriria a porta para gentios e judeus, sem se impor aos gentios a condição judaica. Era a Escritura decisiva num concílio. Foi a Escritura decisiva na vitória de Jesus contra Satanás, na justificativa de seu ministério, na justificação do Pentecoste. Evangelizar era com a Escritura na mão, irmãos. Com a Escritura na mão. É interessante que tem gente que pensa que as Escrituras são o Velho Testamento. Quando vai representar o Novo Testamento, pensa que foi uma coleção de livros assim, que alguém num dado momento se reuniu num concílio e decidiu ajuntar uns e descartar outros, mas que não é uma escritura como o Velho Testamento, é só uma coleção de livros. Mas não é assim. Na medida em que o Novo Testamento era escrito antes de haver qualquer concílio, o Novo Testamento já era reconhecido pela igreja. Pedro diz o seguinte, na sua epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, ele fala das epístolas de Paulo, e diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Note, Pedro reconhecia as cartas de Paulo naquela época como já sendo as Escrituras. Note o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1, ou capítulo de número 5, versículos 18 e 19, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha. Onde está isso? No Velho Testamento, no Pentateuco, em Deuteronômio. E também está escrito, ele segue: digno é o obreiro do seu salário. Onde está isso? Nos Evangelhos. Ele diz, a Escritura diz, aí ele cita uma passagem do Velho Testamento e uma passagem dos Evangelhos. Lá no final do Evangelho de João, veja o que João diz, no capítulo de número 21, verso 24: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos no plural que o seu testemunho é verdadeiro. O Evangelho de João já era reconhecido como verdadeiro naquele tempo. Nós, irmãos, podemos ver que as cartas de Paulo já eram lidas nos cultos naquele tempo. Veja o que diz Colossenses, capítulo 4, verso 16, lidas no culto como escrituras, como as escrituras do Velho Testamento eram lidas nas sinagogas. Colossenses 4,16, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que a que veio de Laodiceia lede a vós também. Portanto, as cartas já eram lidas nos cultos. No final do Apocalipse, João diz: quem acrescentar a este livro, serão acrescentadas as pragas que estão mencionadas aqui. Quem subtrair daqui, será tirada a parte dele no livro da vida. Você acha que João escreveu isso no final do século I, para esperar 4 séculos para alguém dizer que isso era verdade? Obviamente ele estava falando com autoridade para ser reconhecida imediatamente. Ele não estava falando para alguém dizer que o que ele estava dizendo era a palavra de Deus. Ele estava dizendo que era a palavra de Deus. E as escrituras foram concluídas, irmãos, com os apóstolos. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 25: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O que é cumprir? Acabar, terminar.
Paulo diz que o ministério apostólico era para cumprir, era para terminar a palavra de Deus. Há duas teorias sobre qual tenha sido o último livro da Bíblia. Alguns dizem que foi a segunda carta de Paulo a Timóteo, alguns dizem que foi o Apocalipse. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para deixar o homem de Deus perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se for o Apocalipse, João está dizendo que quem acrescentar ao livro dessa profecia, serão acrescentadas as pragas que aqui são mencionadas. Quem tirar do livro, será tirada sua parte na árvore da vida. As escrituras, irmãos, estão concluídas. Uma igreja apostólica hoje é uma igreja que está ouvindo a voz dos apóstolos. O ministério apostólico terminou quando este livro foi concluído. Quando este livro nos foi deixado, aquilo que eles tinham para dizer, estão a dizer a nós nesse livro. Depois de mortos, ainda falam. E nós temos que usar as escrituras na pregação, no evangelismo, sabendo qual é o assunto da escritura: Jesus. Jesus. Crente, você quer evangelizar, então você tem que ter entendimento da Bíblia, para que você possa dar as respostas. Filipe percorreu toda a escritura, começou de onde o homem estava, e percorreu toda a escritura para expor Jesus. Você quer pregar o evangelho, você tem que conhecer as escrituras. Por isso Paulo diz o seguinte, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Filipe manejava bem a palavra da verdade. Estevão, ninguém resistia à sabedoria, ao espírito com que ele falava, manejava bem a palavra da verdade. Paulo entrava nas sinagogas para discutir e convencer que Jesus era o Cristo, porque manejava bem a palavra da verdade. Jesus rebateu os fariseus e Satanás, porque manejava a palavra da verdade. Crente, leia a Bíblia, mas não é ler também só para pregar o outro, não. É ler para ouvir a voz de Deus para a sua vida, porque a espada é de dois gumes, ela fere lá e fere cá. Ela tem que atingir primeiro o pregador para depois atingir o ouvinte. Os puritanos se recolhiam nas florestas antes de pregar, para pregarem o sermão para si mesmos, para que eles próprios fossem atingidos pela palavra que eles iam depois pregar aos outros. Lá no livro de Salmos, Davi diz-nos, irmãos, como esta palavra é importante. Crente, leia a Bíblia. Você não vai saber a vontade de Deus, você não vai saber o plano de Deus sem ler este livro. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aquele que tem o seu prazer na palavra de Deus, que medita nela de dia e de noite. Lá no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 34, versículo 16: buscai no livro do Senhor e lede. Quer resposta, quer entendimento, busca no livro do Senhor e lê, meu irmão, e lê. O Apocalipse diz: bem-aventurado o que lê e o que ouve as palavras deste livro, as palavras desta profecia. Isaías diz o seguinte no capítulo 8, versículos 19 e 20: quando pois disserem, consultai os que têm espírito familiares, os espíritas aqui, e os adivinhos que chilreiam e murmuram. Vamos lá pedir orientação aos espíritos. Quando disserem isso para vocês, a resposta é essa: porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos mortos consultar, a favor dos vivos consultar-se-á aos mortos. A lei é o testemunho, que é a Bíblia. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. É a nossa regra de fé e prática.
é o que decide a questão. É a Escritura Sagrada. Leia a Bíblia. Filipe estava lá e usou a Bíblia e pregou. E quando ele estava evangelizando, voltando lá para Atos 8, diz assim no versículo de número 36: indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Meus amados irmãos, ouvindo aquela palavra, e obviamente Filipe deve ter explicado a importância de se confessar a Cristo pelo batismo, o homem disse: o que me impede de ser batizado? Não foi Filipe que o perguntou se queria ser batizado, ele quis. O que me impede? Filipe disse: é lícito se crer de todo o coração. Note, irmãos, o batismo é para adultos, é para quem pode professar a fé. Ele então declarou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A primeira confissão da igreja foi: Jesus Cristo é o Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O batismo é para aqueles que confessam. Pedro confessou que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse a ele: tu és feliz, Pedro, tu és uma pedrinha pequenininha, mas sobre essa pedra gigante aí, sobre essa confissão, eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre a confissão do nome de Jesus. A igreja é a comunidade dos que confessam, dos que invocam o nome de Jesus. Mas note o que Filipe diz: é lícito se crer de todo o coração. Não é crer com a cabeça, não é um mero assentimento intelectual às doutrinas, é crer com o coração. O coração na Bíblia tem um sentido próprio. O coração não é a mente, o coração não são as emoções, o coração não é a vontade, o coração é onde tudo isso se junta. O coração é o centro propulsor da personalidade. O que sai do coração afeta as minhas emoções ou determina aquilo que me emociona. O que sai do coração toma não apenas a minha mente para pensar ocasionalmente, mas a reflexão permanente dela. O que sai do coração inclina minha vontade numa determinada direção. A fé salvífica é a fé que agarra Jesus de todo o coração, é a fé que confia nele, confia e rende-lhe a vida, entrega-lhe o caminho. Paulo disse que pela maravilha do conhecimento de Jesus Cristo ele perdeu todas as coisas, elas não representavam mais nada, porque Cristo era tudo para ele. Esta é a fé pela qual se diz como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É lícito se crer, não com a partezinha, mas de todo o coração, diz Filipe. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Meus irmãos, o batismo da igreja primitiva notadamente era por imersão, mergulho completo, como está no Didaquê, o primeiro catecismo da igreja cristã. Aqui diz no verso 38: mandou parar o carro e desceram os dois à água. Note, se o batismo fosse por aspersão, para que Filipe tinha que entrar dentro d'água também? É interessante que os desenhos que fazem desse episódio, nem o etíope está dentro da água, nem Filipe. Os dois estão próximos da água, e Filipe está batizando com a cuia, o eunuco. Uma imagem completamente diferente, irmãos, da que está na Bíblia. Uma imagem dessa se torna uma adulteração da passagem. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, para Filipe imergi-lo. O versículo 39 diz: quando saíram da água, eles entraram e saíram da água. Filipe entrou aonde dava para imergir o eunuco. É interessante que a palavra batismo originalmente significa exatamente afundamento, mergulho. Era usada pelos gregos para falar do afundamento de um navio. A Bíblia Sagrada mostra-nos
que o batismo, irmãos, é por imersão em várias passagens. Eu vou mencionar duas aqui. Em Colossenses, no capítulo de número 2, verso 12, diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Note, o batismo é um sepultamento. Sepultar alguém é colocá-lo dentro de uma cova. A imersão completa é que é um sepultamento. O velho homem, no símbolo, é enterrado. E o que ascende das águas é um novo homem, uma nova pessoa, que vai viver uma nova vida. E veja, por exemplo, o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Há muito tempo atrás eu debati com uma pessoa que defendia o batismo por aspersão aqui na igreja. Alguns se lembram. Sabe como é que ele interpretou essa passagem no debate? Ele disse: olha, uma nuvem acompanhava o povo de Israel ali no deserto, então de vez em quando deveria ter um sereno e molhava eles. Era o batismo na nuvem. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, ficou 2 paredões de água aqui e ali, com o vento que devia estar passando, devia vir uns pingos d'água batendo neles. Era por aspersão. Irmãos, em que grau de perversão mental a pessoa fica para defender coisas erradas? Aqui não se fala de um batismo separado, um na nuvem e o outro no mar. Se fala dos dois juntos como um só. Verso 2: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. É só ler lá no Êxodo. Eles, quando foram atravessar o Mar Vermelho, paredão d'água aqui, e a nuvem vinha por cima deles. Então eles ficaram totalmente submersos. Com os 2 paredões d'água e a nuvem por cima, eles estavam totalmente submersos lá dentro, batizados na nuvem e no mar. Um batismo por imersão. O que nós aprendemos de urgente aqui, irmãos, na história de Filipe, que foi arrebatado. Depois que o eunuco foi batizado, procurou por Filipe, ele não estava mais lá. Deus já queria Filipe de outro lugar. Se quiser ficar disposto a fazer a obra de Deus, vai ver muita coisa surpreendente, irmãos. Vá no meio do mundo, vá fazer a obra, que você vai ver coisas surpreendentes. Se arrisque, que é arriscado você também ser arrebatado de um lugar para o outro. Filipe foi arrebatado e o eunuco poderia ficar perturbado, mas estava tão alegre que saiu jubiloso o seu caminho. O que nós aprendemos aqui é que a obra de pregar o Evangelho é de todos nós, irmãos. Todos temos que anunciar a Cristo, aquele que está ao nosso lado. O Dr. Robert McAllister disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia o seguinte: as pessoas acham que os pastores têm que ser ganhadores de almas. Ele disse: mas pense na figura de um pastor. Um pastor conduz o rebanho, protege-o do lobo, mas pastor não gera ovelha. É ovelha que gera ovelha. Obviamente o pastor tem a tarefa de ganhar almas, porque ele também é ovelha. Mas como pastor ele tem que cuidar das ovelhas. São ovelhas que geram ovelhas. São crentes que trazem outros para Jesus. E o Dr. Robert McAllister disse: e ainda digo mais, não é dever do pastor discipular os novos convertidos, mas daquele que ganhou alguém para Jesus, porque é a ovelha que gerou outra ovelha que vai amamentá-la, não o pastor. Nós temos que ganhar almas, nós temos que fazer discípulos. Eu tenho tanto o ID como ordem para mim, como você tem para você. Meu ofício de pastor me distingue pela necessidade de eu instruir na doutrina, guardar das heresias, exercer a disciplina, cuidar, ajudar dos crentes. Mas na hora de ganhar almas, eu sou um de vocês. Todos temos que ganhar almas, fazer discípulos, discipular pessoas. É hora, irmãos, de nós cumprirmos o ID.
é hora de surgirem Filipes e Estevão, e nós não ficarmos mais dependendo só de Pedro, Tiago e João. Vamos fazer a obra, vamos ganhar almas, vamos sacudir o mundo. Vamos ficar de pé.